Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e irmãs, o mistério pascal do 16º domingo do tempo comum nos motiva a contemplar o olhar pleno de compaixão do bom pastor com os cansados e necessitados da misericórdia de Deus. E o evangelho desta liturgia está em Marcos capítulo 6, versículos de 30 a 34. No domingo passado, nós vivenciamos o envio apostólico. Hoje temos os frutos do trabalho missionário. E os frutos desse trabalho missionário são as multidões que vieram atrás dos missionários, dos apóstolos de Jesus, pois a missão parte de Jesus e retorna novamente a Ele. Os missionários são os continuadores da mensagem do reino, mas a missão necessita de oração e de deserto para ruminar a experiência e manter-se atento ao horizonte. Agora, os discípulos continuarão com Jesus, vivendo de forma mais intensa o seu ministério, e a barca ainda será instrumento de pesca, o trabalho, mas também de travessia das margens, missão. O evangelista Marcos nos apresenta ainda Jesus comovido. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. A frase ovelhas sem pastor nos leva a pensar também nos dias de hoje, quando muitos rebanhos estão também sem pastoreio, pois muitos estão mais preocupados com estruturas normativas do que com o sofrimento das pessoas. Neste sentido, o Papa Francisco nos alertava em 2013: prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de agarrar as próprias seguranças. E agora nos perguntamos: até que ponto nós, catequistas, ministros da Eucaristia, membros de pastorais, grupos jovens, animadores de comunidades, os diversos grupos da igreja, inclusive os ministros ordenados, diáconos, padres e bispos, até que ponto carregamos no nosso coração a compaixão de Jesus pelo sofrimento das pessoas? E o evangelho de hoje nos leva a refletir profundamente sobre esta questão, que é, por sinal, a missão principal da igreja: de buscar, de cuidar e de alimentar as ovelhas que estão perdidas no mundo. Vivemos cada vez mais ocupados em dar conta da correria do dia a dia e impedimos que Deus nos proporcione condições para darmos atenção, cuidado e escuta ao próximo, ao outro. Ainda falando sobre pastor e ovelhas, na primeira leitura desta liturgia, o profeta Jeremias nos exorta: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Jeremias se refere aos governantes, também como pastores, que devem cuidar do bem-estar, da justiça, dos direitos e da dignidade do povo. Olhando o cenário político do mundo, também vemos o descaso e a indiferença destes pastores escolhidos para servir o povo. Tanto Jeremias quanto Jesus fazem observações sobre o passado e deixam conselhos de sabedoria para o hoje. Portanto, irmãos e irmãs, esta liturgia nos motiva a ter novas atitudes diante do Evangelho. Em alguns momentos, como responsáveis por um grupo, e em outros, como ovelhas necessitadas da compaixão do bom pastor, mas o que deve concretizar o reino de Deus é o amor de Cristo que nos une.
São Paulo nos diz na segunda leitura dessa liturgia: Ele veio anunciar a paz a vós que estáveis longe e a paz aos que estavam próximos. É importante a convicção de que somos todos irmãos em Cristo, sendo próximos ou não. Isso nos leva a participar da mesma mesa do Senhor, o pastor eterno, onde há a paz e a dignidade. Ele nos conduz por caminhos seguros e iluminados por sua luz. Que Ele tenha compaixão de nós. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para esta liturgia traz como título A Compaixão de Jesus. Coração que acolhe, que tem atenção, que dispensa o descanso, que dá proteção, que tem tanto amor, vê no povo o clamor da sua missão. Coração que contempla, que vem abraçar, que olha as ovelhas sem as desprezar, pastor santo e forte, que expulsa a morte para a vida ofertar. Coração solidário, com olhar sempre atento para os desprezados, sendo altar e alimento. Aos que vêm ao convívio, traz a todos o alívio, saciando os sedentos. Coração que ensina e nos chama a atenção pelos tantos desprezos e a ausência da missão de alguns dos pastores que não são protetores por faltar compaixão. Coração que alerta sobre o nosso egoísmo, quando buscamos bem-estar somente no individualismo. Esquecemos os sofridos, abandonamos os feridos e vivemos o cinismo. Abrasai, ó Senhor, nosso ser, nossa vida, tocai nossa memória, às vezes adormecida, ensinai a compaixão para vivermos a ação na missão assumida. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, compassivo com os necessitados da misericórdia de Deus, ilumine o seu caminho.